Bom dia, boa tarde, boa noite, terráqueos. Sextou no Tô no Pod e hoje, como não era de se esperar, trago aqui minhas colegas Mayara, Débora, Rainara, Marina e Edson, terapeutas ocupacionais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para bater um papo sobre alguns assuntos aí que estão em alta na terapia ocupacional, numa perspectiva mais contemporânea. E aí, galera, se apresentem, sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Débora, sou estudante de terapia ocupacional do 4º período, assim como a Vitória falou. Eu sou a Rainara, também estudante do 4º período da turma 29. Oi, eu sou a Marina, eu sou estudante do 6º período de terapia ocupacional. Eu sou o Edson, sou estudante do 7º período de terapia ocupacional na UFTM. Sou a Mayara, estudante da terapia ocupacional no 5º período. Bora lá conversar, galera! Volta essa diversidade também de turmas, né? Porque aí também as pessoas que estão assim à frente têm uma visão na prática, um pouco com uma experiência menor também pra estar falando, né? E aí eu queria começar perguntando, né, sobre um assunto assim, a gente sempre vê muito na terapia ocupacional os embasamentos assim, das práticas baseadas em evidência, assim, que são voltados para a OTA, para essas coisas mais assim mecânicas, que tem uma visão, né, que é um pouco mais técnica. E aí vamos falar um pouco de uma perspectiva mais ampla, mais social. O que vocês têm para falar sobre as epistemologias do Sul, sobre essas novas esses novos conceitos e pensamentos que a gente tem aí? Então, eu acho que a terapia ocupacional, principalmente nos últimos anos, ela tem ganhado muito espaço no campo da cultura e no campo social também. E aí, com isso, a gente acaba trazendo, como historicamente foi sempre na terapia ocupacional, outras vertentes e outras áreas do conhecimento para a nossa prática. Dentro disso, aqui a gente vai falar muito hoje sobre a sociologia das ausências, que é um conceito de Boaventura que cabe bastante na nossa prática enquanto cultura, que fala bastante de território, que são locais onde a terapia ocupacional tem bastante atuação. Junto da sociologia das ausências, a gente também tem a sociologia das emergências. E elas caminham lado a lado, de forma que a sociologia das ausências está sempre falando muito sobre aquilo que já existe, como essa cultura mais eurocentrista, esses conhecimentos que a gente já adquire muitas vezes até pela vivência, sem que a gente, mesmo que a gente não saiba que está vivendo aquilo. Já a sociologia das emergências busca que a gente trabalhe e conheça novos caminhos e dê visão para aquilo que muitas vezes está escondido dentro das sociedades e que essa cultura eurocentrista acaba cobrindo nossos olhos para que se enxergue isso. Sim, sim. E como é que a sociologia das emergências atua, ou a TEO atua com a sociologia das emergências para pessoas que estão no território? Porque eu sei que, né, a cultura do território, ela tem muita ligação com empoderar as comunidades e tirar essa visão apenas, né, da ciência como forma de conhecimento, que geralmente apaga o conhecimento dessas regiões. Então, com a margem, né, da sociedade. Como é que a gente, atuando no território, consegue? Acho que buscando um pouco compreender a questão cultural, a questão geográfica daquele território, daquela população, e acho que atua resgatando, sabe, pontos essenciais e subjetivos dentro da cultura dessas pessoas, pontos que ficam invisibilizados, principalmente quando a gente está dentro da universidade, né? A gente acaba
validando somente aquela ciência natural, aquilo que está dado na literatura, mas deixando de lado os saberes populares, né? Então é isso, buscando resgatar os saberes populares e valorizando isso. Sim, entra bastante no conceito do Boaventura de sociologia das emergências, né? Que é justamente isso que a Rai falou, que é de valorizar o que está escondido, assim, o que a gente acaba não reconhecendo como ciência. E ou reconhecendo também, né, como arte ou cultura. A gente tem até uma visão da arte, se a gente for ver, muito voltada para essa coisa clássica, né? Então as esculturas que estão nos museus da França, da Europa são lindas, e lá o rap que eles criam na favela, né? Essas populações que lutam para existir, para expressar todas as suas vivências empíricas ali, tá sendo marginalizada e é assim discriminada, considerada como bandido. São esses os termos que a gente vê muitas pessoas usando, né? E por isso o funk é putaria, e você ouvir música clássica, você é uma pessoa culta, né? A gente vê muito isso na sociedade. Sim. E aí eu quero puxar um gancho aqui para vocês falarem pra gente. A Rai comentou da universidade. E é muito interessante ter essa perspectiva, porque vocês estão dentro da universidade, de uma universidade pública. E aí vamos falar um pouco, assim, pensando nessa perspectiva que o Boaventura traz pra gente. E pra quem não sabe aí de casa, Boaventura de Souza Santos, professor de Portugal, fez muito trabalho de campo no Brasil. Ele que foi jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e adora um abismo também. Depois eu quero que alguém também fale aí de um conceito dele de linha abissal, que é muito interessante. Então pode falar, gente, da universidade. Vamos falar, democratizar a universidade. Pra quê? Pra quem? Então, dentro da universidade, a gente vê um padrão que se repete, assim, há muitos anos, né? Que a gente, por mais que seja uma universidade pública, e a gente, enquanto estudantes, a gente passou por esse processo, a gente sabe que é um processo difícil, a gente vê que é um ambiente muito elitizado, assim, que atende pouco às populações mais marginalizadas e que precisam disso, né? A exemplo, a gente pode citar a nossa própria universidade. A gente tem exemplos claros de que a maioria dos estudantes que estão nos cursos noturnos são parte desses grupos que são considerados minorias e marginalizados muitas vezes. E esses estudantes, para eles estarem presentes dentro da faculdade, eles não simplesmente têm que se mudar ou ser residente da cidade. Muitas vezes eles têm que trabalhar em contraturno até quase a hora da faculdade, e eles vão para a faculdade, chegam em casa, pegam um ônibus, e assim, uma vida totalmente diferente que a gente acompanha em cursos mais elitizados, como os da saúde. Então, ao nosso próprio redor, a gente consegue enxergar essas questões de como a universidade que é pública, que deveria ser um ambiente para as pessoas terem mais acesso, ela acaba se tornando elitizada hoje em dia, visto os estudantes que vêm de famílias com mais dinheiro, que estudam sempre em escolas particulares, tem um ensino já programado para pegar essas vagas. E aí, os estudantes que deveriam estar nessas universidades públicas, muitas vezes acabam não estando lá porque precisam trabalhar, precisam ajudar suas famílias. E mesmo estando na faculdade, eles ainda precisam trabalhar e fazer algo a mais para que se mantenham dentro desse ambiente. É interessante também, Edson, colocar aí que a maioria dos estudantes que estudam no período noturno são negros, são pardos, e realmente essa relação, né, do pessoal mais da saúde ali, são mais pessoas mais elitistas, que realmente às vezes necessita trabalhar, mas também não é tanto assim como o pessoal que é trabalhador, é estudioso, se esforça para estar ali na faculdade e merece sim estar ali, ter o seu reconhecimento na faculdade. Com certeza, gente. Eu penso assim que a faculdade, já que esses
estudantes estão conseguindo ir para lá, pelo menos na hora noturna, devia dar mais reforço para que eles não precisem ficar só trabalhando e que eles consigam trazer esse conhecimento que eles produzem, né, na vida deles, tudo, para a faculdade, para a gente não ficar no conhecimento hegemônico, porque já que eles estão ali, eles têm que ser valorizados, esse conhecimento tem que emergir, né? Então é bom que eles tenham mais recursos e mais auxílio para conseguir transformar esse conhecimento e quebrar um pouco o conhecimento hegemônico científico. Sim, eu acho que é aí que entra também muito a atuação da terapia ocupacional, né? Que é de atuar no território, atuar com essas populações para trazer esse reconhecimento da cultura enquanto uma cultura de saber mesmo, enquanto ciência realmente. Exato, muito bom. E aí, mais algum teólogo gostaria de falar, assim, alguma relato pessoal do porquê acho importante entender esses conceitos do Boaventura, assim, enquanto terapeuta ocupacional, para levar, assim, para sua prática profissional? Acho que pensando na prática profissional é importante porque é uma reflexão muito grande sobre essas pessoas que estão ali dentro da universidade e a importância delas permanecerem ali, mas a importância também da democratização, pensando no bem-estar dessas pessoas e na autoestima que elas têm ali. Porque é muito fácil colocar aquele corpo naquele lugar ali, mas também é muito fácil você desvalorizar todos os saberes que aquelas pessoas trazem ali. Então, acho que isso é muito importante para a nossa prática na terapêutica ocupacional, de entender as ocupações dessas pessoas, assim, valorizando os seus saberes mesmo, valorizando suas histórias, sem simplesmente, né? Resgatando a história de cada indivíduo, sem simplesmente moldar aqueles indivíduos, mas torná-los parte desse lugar também. Sim, e lembrar que isso é tudo uma construção, né? Uma construção até histórica mesmo, que vem assim desde o colonialismo. Então a gente ressaltar a importância de culturas que não são hegemônicas faz todo sentido para nossa profissão. Que são, na verdade, né, como você falou ali, essas questões do colonialismo, principalmente, questões que hoje falam muito de como nós agimos e às vezes sem perceber dessa maneira, valorizando essas coisas e não valorizando o que é nosso. É muito mais fácil a gente, e a própria academia reproduz isso, como a gente já falou, né? Porque a gente estuda os clássicos e não o autor africano que escreve maravilhosamente bem sobre terapia ocupacional. E aqui a gente falou muito, assim, focou na academia, né? Mas a gente poderia ampliar isso para a população indígena, população negra, população da favela. E tantas outras que estão aí, né, nessa linha abissal, que é esse conceito também muito interessante dele, né, dessa divisão, né, de que realmente tem um abismo entre um contexto e outro, né, e como a importância da gente entender nosso papel dentro do nosso contexto e nos descaracterizarmos, assim, do nosso papel para estar dentro desses outros contextos, assim como vocês falaram, né, de ter um entendimento integral da pessoa, de todo o contexto, de toda a história, de todo aquele corpo e expressão daquele corpo, né, enquanto indivíduo, e trabalhar, né, enquanto terapeutas ocupacionais para não perpetuar essas iniquidades. É um trabalho árduo, difícil, né, a gente não tem muita ajuda, né? Até é muito engraçado que eles falam, né, que a terapia ocupacional é a faculdade do improviso, porque quando você chega para essas realidades, né, você tem que encarar coisas e você vê que você não tem nenhuma coisa para se firmar, nada que te ajude, né? Nenhum apoio público, que é muito importante também nesses contextos. E muito legal conversar com vocês, ver essas perspectivas. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? É isso aí, é difícil, às vezes pode ser complicado, mas a batalha tá aí, a gente vai vencer, cada passo se transformar, uma conversa, um diálogo.
e mostrando, né, qual é o nosso potencial aí. Isso é muito importante também para destacar e para até ser reconhecida e para as pessoas, né, valorizarem todas as áreas que a gente pode atuar e todas essas coisas que a gente leva em consideração, que eu acho que, falando contemporaneamente, é um diferencial. Se você pega, assim, muitos... É como a gente estava falando, né? Muitos acadêmicos, eles acabam reproduzindo esse padrão, assim, mecânico, essa coisa que não funciona hoje. A gente precisa entender a subjetividade das pessoas, vê-las integralmente, e isso eu acho que é um ponto de muito destaque para a terapia ocupacional. É isso, acho que foi importante esse momento de diálogo, de reflexão, até porque são pensamentos que invisivelmente eles estão junto da gente, e a partir disso, desses diálogos, a gente começa a reconstruir novos pensamentos e se questionar, e a partir disso que a gente vai conseguir estabelecer mais diálogo entre os saberes, sabe? E nos tornarmos profissionais mais receptivos a esses novos saberes, sem tanta pressão, valorizando os saberes da universidade, mas considerando que os outros também, os populares, são bastante importantes, essenciais. Com certeza, eu acho que se a gente tivesse olhar de troca de conhecimento ao invés de hierarquia, Sim. a gente sempre vai conseguir atuar melhor na nossa prática, né, com as pessoas. E como a gente veio discutindo durante todo o nosso debate, para aqueles terapeutas ocupacionais e pessoas que venham a ouvir a nossa conversa, busquem valorizar a cultura, o território e tudo aquilo que está ao redor do ambiente que você está inserido. Seja o paciente que você está atendendo, seja o museu que você trabalha, independente de onde for, busque valorizar sempre a história daquele lugar, a cultura daquele lugar, o que as pessoas daquele lugar têm a contar. A gente tem um exemplo das epistemologias do Sul e a terapia ocupacional do Sul, que são os estudos que vêm cada vez mais forte, tentando sair um pouco desse eurocentrismo, para que nós produzimos conhecimento que faça ainda mais sentido para as nossas regiões. A ideia é cada vez mais que as pessoas, às vezes, saiam de suas casas ou se mudem, busquem o conhecimento, depois voltem para aquele lugar e disseminem aquele conhecimento no seu território, no seu ambiente, que possa ajudar cada vez mais aquele lugar crescer e evoluir. Isso. Vamos criar, né, ajudar na construção de uma TO com a nossa cara. E é isso, gente. O Tô No Pode vai ficando por aqui. Agradeço demais os meus convidados, lindos TOs. Nossa, Terapeutas ocupacionais podem tudo. Com certeza a gente vai marcar um volume 2. Pessoal, vocês gostaram? Mandem perguntas, questionamentos pra gente. Depois eu envio pras meninas, pro pessoal aqui. A gente conversou e a gente faz uma parte 2. Muito bom tê-los aqui, e vale ressaltar aí para vocês também que tenham interesse, né, nesse assunto, para irem atrás das publicações do Boaventura, né? Ele tem 2 volumes de um livro de epistemologias do Sul, destacando esse assunto, fora outros livros maravilhosos de poesia, baseado nos trabalhos de campo que ele fez ao longo aí da sua jornada de trabalho, inclusive o do trabalho que ele fez aqui no Brasil. É um livro que ele escreve algumas poesias relacionadas à população indígena, que vale muito a pena estar conhecendo. É isso, muito obrigada, até o próximo Tô No Pode.